Como eu validei a minha primeira ideia de negócio sem gastar nada. Esse é o episódio 2 da série Construindo Minha Vida em Silêncio. Eu sou Jamile Fernandes e aqui nesse canal eu falo sobre negócios, mentalidade e produtividade. Então já se inscreve porque toda semana tem vídeo nesse canal. Eu sei que muitas pessoas têm um sonho de ter o próprio negócio, de montar uma empresa, mas não sabe por onde começar. Ou às vezes, na cabeça da pessoa, a pessoa acha que para montar uma empresa você precisa ter um capital, ter muito dinheiro, e na verdade não é assim que funciona. Até era assim antigamente. Antigamente, para você montar um negócio, você precisava desembolsar muito dinheiro. Ou seja, se você fosse montar um negócio físico, uma loja física, você precisaria comprar mercadoria, investir em ponto, locação, e hoje não funciona dessa forma. Então, o que eu vou falar aqui para você é baseado na minha experiência com a internet, ou seja, como montar um negócio que seja online e que você não precise investir milhares de reais para isso, que dá para você começar devagar. Hoje eu tenho uma agência de marketing. Então, essa agência de marketing foi o que mais me deu resultado, ou seja, eu presto serviços para negócios físicos, negócios locais, e isso realmente é algo que colocou muito dinheiro no meu bolso. Então, eu vou trazer a minha experiência baseado em tudo que eu aprendi quando eu comecei a agência, e eu espero que isso te ajude também a tomar uma decisão e entender que não é um bicho de sete cabeças, como a maioria das pessoas pensam. A primeira coisa que eu fiz quando eu montei a minha agência foi entender demanda de mercado, porque onde tem demanda, sempre vai ter trabalho. E eu escolhi a prestação de serviço porque eu precisava apenas do meu conhecimento. Então, toda pessoa que me pergunta como começar na internet, como montar um negócio da internet, eu vou indicar a prestação de serviço. Não importa o serviço que você faça, vai te dar e vai colocar dinheiro no seu bolso, sem que você tenha que investir milhares de reais para isso. Então, eu comecei fazendo sites, eu comecei gerenciando redes sociais para academias do meu bairro, para as pizzarias do meu bairro, para as papelarias do meu bairro. E assim eu fui ganhando muito dinheiro apenas com o meu conhecimento. Se você falar assim, Jamile, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei fazer nada. Aí você precisa desenvolver, estudar, desenvolver habilidade, que é a forma mais fácil do mundo de você conseguir, porque na internet hoje você tem muita informação. Então, quando eu comecei a desenvolver a habilidade de fazer um site, gerenciar as redes sociais, de produzir conteúdo, de editar um vídeo, de fazer uma arte no Canva, de usar o Photoshop, foi onde muitas empresas começaram a buscar pelo meu trabalho. Então, eu comecei fechando com uma empresa, depois essa empresa me indicava para outras empresas e assim por diante. Quando eu fui ver, eu estava com uma carteira de clientes gigantes. Eu precisei até, inclusive, por uma época, fechar a minha agenda porque eu não dava conta mais de atender. Então, se hoje você me perguntar, Jamile, o que você recomenda se eu for colocar um negócio na internet, preste um serviço. Qualquer serviço que você tenha conhecimento. De repente, você não sabe nada do digital, mas você pode, por exemplo, consertar um computador. Então, assim, é óbvio que depende da habilidade que você tenha hoje. Então, se pergunte qual que é a habilidade que você tem, que você pode desenvolver ela melhor. Então, assim, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de desenhar. Então, eu tenho amigos que viraram designers. Então, eles fazem artes, eles conseguem fazer identidade visual para empresas, logotipos. Então, são serviços que sempre têm demanda no mercado. Então, se você me perguntar hoje a melhor forma de você começar um negócio digital sem ter que desembolsar centenas de milhares de reais para isso, eu vou te indicar a prestação de serviço. Segunda coisa, você precisa desenvolver habilidades de vendas, independente do negócio que você queira colocar hoje, que você queira começar, se for no digital ou não, você precisa aprender a vender. Aprender a vender foi o que me colocou onde eu estou hoje, que me trouxe todos os resultados que eu tenho até hoje, foi dominar habilidades de vendas. Se eu puder te indicar um livro, compre esse livro, se chama Armas da Persuasão. Eu vou deixar o link desse livro abaixo aqui desse vídeo, mas é um livro perfeito para te ensinar a vender habilidades, técnicas de vendas. Aí não adianta você falar, Jamile, mas eu não sou uma pessoa boa de vendas. Não,
Ninguém nasce bom em nada, você vai se desenvolver. Então, independente da profissão que você atue hoje, se você não souber vender, não dominar vendas, não adianta, você não sai na frente. E não é só porque você vai montar um negócio que você precisa aprender a vender, não. Se você for um advogado, se você for médico, se você for um profissional liberal, se você for arrumar um emprego, você precisa aprender a se vender na entrevista, porque senão você não é contratado. Então, vendas, ela é algo indispensável, independente da área que você atue, independente do negócio que você tenha. Então, conselho, aprenda a vender. Entregar resultados. Isso também foi propulsor para a minha empresa, para o meu negócio, porque não adianta você prestar um serviço e você fazer um serviço mal feito, onde o cliente não saia satisfeito. Isso queima qualquer negócio, isso pode falir um negócio se você não prestar um bom serviço. E o que me trouxe até aqui foi justamente isso. Todo cliente que eu fechava, eu buscava oferecer o máximo e estudar cada vez mais. Se eu pegasse um negócio que eu, às vezes, não tinha tanta certeza qual estratégia que eu iria seguir para fazer ele ter resultado, eu ia lá, estudava, investia em treinamentos, investia em curso, depois que eu já estava ganhando dinheiro. Então, é algo que eu sempre prezei, por ser sincera com os meus clientes e busquei trazer resultados. Então, eu ia lá, estudava, eu fazia cursos, tudo que eu pudesse fazer, que tivesse ao meu alcance para entregar para aquele cliente, eu iria fazer. E eu faço até hoje, porque sim, eu tenho agência até hoje. Então, entregar resultados é algo crucial para mim. Eu não consigo vender alguma coisa para a pessoa e não trazer aquele resultado que a pessoa espera. Então, isso vai te colocar em outro patamar, porque o cliente ele vai começar a indicar você para outros clientes, isso é um fato. Para você validar o seu negócio, ele não precisa ser perfeito. Quando eu comecei a minha agência, eu atendia dentro do quarto, na minha casa. E eu me posicionava como agência desde o início. Então, sempre que eu ia prospectar um cliente, eu falava: Oi, aqui é a Jamile da Vedu Digital, que é o nome da minha agência. Então, eu sempre me portei, me posicionei. Então, hoje, o diferencial é que o fato de você ter uma conta no Instagram, uma conta nas redes sociais, já faz de você uma empresa. Então, muitas vezes você quer ser perfeito demais, você quer começar da maneira mais perfeita possível. A minha logomarca eu fiz no Canva, da forma que eu conseguia, porque eu não podia investir em uma identidade visual. Eu gostaria sim, mas eu não conseguia investir numa identidade visual naquele momento. Eu fiz a minha logomarca, que assim, era decadente, era, mas era daquela forma, eu comecei com o que eu tinha na mão, sabe? Então, muitas vezes a gente procrastina um sonho, um desejo muito grande no nosso coração, porque a gente quer ser perfeito demais. Você olha para o lado e você vê uma empresa enorme ali, um negócio enorme, e você quer começar, e você se compara com uma pessoa que já está há anos no mercado. E isso é a pior burrada que você faz na sua vida. Se você quer começar um negócio, você não tem que se comparar com ninguém. Começa do seu jeito, com o que você tem nas mãos. E lá na frente você vai melhorando. Então, muitas coisas que eu fiz na minha agência, eu procurei as formas mais simples de fazer isso. Assim, não estava perfeito. Não estava perfeito, porque se você quiser perfeição desde o início do seu negócio, ele não vai dar certo. Então, eu sugiro que você comece com o que você tem na mão hoje, que lá na frente você ajusta. E por último, e não menos importante, trabalhe muito bem a sua mentalidade para lidar com situações desagradáveis que vão acontecer no seu negócio, porque a gente gostaria que acontecesse tudo redondo, tudo perfeito, mas não. Logo nos primeiros clientes ali da minha agência, eu tomei o meu primeiro calote e foi bem desafiador, mas aquilo fez eu continuar e não desistir, porque eu estava com a minha mentalidade focada no meu sonho. Eu queria fazer aquilo acontecer de qualquer forma e ninguém iria me pedir isso. E não foi um calote de um, dois clientes que me impediu. Então, muitas vezes você precisa começar um negócio já com a sua mente, com a cabeça preparada para o que der e vier, porque pode dar certo, mas também pode dar muita coisa errada, e isso acontece em negócios. Se você resolve empreender no Brasil, é dessa forma. Pode dar muita coisa errada, mas no final vale muito a pena. E não existe nada mais gratificante do que você colocar em prática tudo aquilo que você tem no papel, aquele sonho que você tem no coração e fazer e ver aquilo acontecer. É muito gratificante e lá na frente você vai entender o motivo de tudo ter acontecido.
E é muito bacana você colher os resultados das suas próprias mãos, o resultado do seu próprio trabalho, o resultado que você tanto se esforçou para conseguir. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado e que você decida agora, de uma vez por todas, montar o seu negócio. Entenda que você não precisa investir milhares de reais para isso. E é isso. Até o próximo vídeo.